Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da nossa congregação em Alto Castro, na nossa classe Abraão, pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e também pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos estejam tendo um dia abençoado no nome de Jesus. Queridos, hoje nós estaremos iniciando a preparação para a lição de número 9, Esaú, as bênçãos da promessa por um prato de lentilha. Nós já estamos caminhando a passos largos para o término do trimestre. O meio do trimestre já está ficando para trás, já está se distanciando e nós já estamos nos aproximando do término desse trimestre, que tem sido muito abençoado. Hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente. Eu fiz um resumo das 4 primeiras lições, antes de a gente iniciar o estudo da 5ª lição. Então, como agora nós vamos iniciar o estudo da 9ª lição, eu vou fazer um resumo da lição 5 até a lição 8, né? Para que a gente consiga sempre estar nos conectando, para não perder as informações que foram estudadas. Nós estamos estudando nesse trimestre Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Nós vimos na lição de número 1 o proto-evangelho. Parece que a ideia do autor, comentarista Bispo Abner, é iniciar a lição pelo fim. Então, quando ele escolhe o texto de Gênesis 3,15, esse texto é conhecido como o primeiro evangelho, o proto-evangelho. Ele, já na primeira lição, ele dá o indicativo ou revela que todas as lições, né, todos os temas das lições que nós iremos estudar, tem o propósito de mostrar como os desígnios do Senhor, quando levanta o seu povo, traria o Messias anunciado na primeira lição, que é o descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Então aquela lição é uma lição cerne. A partir dela, nós vamos ver todo o plano de Deus se desenvolvendo até a chegada do Messias. Então nós vimos que Deus criou tudo para a glória dele e que o homem é o pináculo da criação. Nós vimos que o homem, sendo muito frágil comparado com a imensidão das montanhas, com a profundeza dos mares, né? Ainda assim, Deus suscita força ao homem. É o Senhor que nos mantém de pé. Nós vimos que Deus nos cria para sermos adoradores e para sermos cooperadores ou corregente com Ele na sua criação. Vimos que de tudo que o Senhor fez, Ele viu que era bom, mas Ele também viu que não era bom que o homem estivesse só. Então Ele faz para o homem uma mulher, uma adjuntora, tirando do seu lado ou da sua costela. Vimos a importância da mulher na obra de Deus, na família e na nossa vida. Vimos que se Deus tirou a mulher do nosso lado, é para que ela estivesse ao nosso lado na corregência da criação de Deus. A partir do capítulo 4, da lição 4, nós vimos as consequências do pecado, a alienação. Vimos que o pecado trouxe vergonha, trouxe culpa e trouxe medo. E como esses elementos interferem, primeiramente, na nossa relação com Deus, conosco, né, com nós mesmos e também com o nosso próximo. Falamos um pouco da transferência de responsabilidade, né? E aí sim, a partir da lição 5, nós começamos a ver que, ao que pese
o casal ter sido expulso do Jardim do Éden, eles percebem uma necessidade de se reconectar com Deus. Então a lição 4 e a lição 5 eu achei muito bonito, porque elas são paralelas. Ao passo que houve uma expulsão, uma alienação por conta do pecado, há também uma necessidade de reconexão. Achei lindo essas duas lições. Então, nós vimos que o casal provavelmente pregou sobre o Senhor para os seus filhos. Haja vista que eles decidem ofertar ao Senhor. Então ali nós vemos uma necessidade de reconexão, uma vez que eles já tinham sido expulsos, estavam alienados pelo pecado, mas algo move o homem a se reconectar com Deus. Vimos que o significado de religião no latim é religare, né? Então as diversas religiões são buscas por essa reconexão. Falamos um pouco sobre seitas e heresias, que o fundamento dessa reconexão com Deus é pautado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Toda liturgia, toda maneira de reaproximação do Senhor que não encontre amparo bíblico é uma heresia, né? E os grupos que sustentam heresias, falsos ensinamentos, são considerados seitas, ou seja, os ensinos que contrariam a Bíblia Sagrada são considerados como seitas. Então, na lição 5, nós vimos que Deus usa de sinais de misericórdia, permitindo que Eva pudesse gerar novamente. Nós vimos que Sete também apontava para Cristo, porque Deus dá Sete em substituição a Abel, que havia sido morto pelo seu irmão, da mesma maneira que Cristo nos substituiu na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados. Falamos também do sangue de Abel que foi derramado, né? Que o sangue é vida, e o sangue derramado gritava ao Senhor por justiça, né? Então o sangue de Cristo que foi derramado no madeiro foi para trazer justiça, para cobrir, para perdoar, melhor dizendo, perdoar os nossos pecados. É por isso que a nova aliança, né, falamos um pouco de aliança e de testamento, né, a nova aliança ela é feita no sangue de Cristo, né? Nós falamos que uma aliança requer uma cooperação das duas partes. É um acordo bilateral. As duas partes se comprometem. Mas quando Deus faz aliança com o homem, é mais próximo de um testamento do que uma aliança. Porque o homem não consegue fazer nada nessa via de mão dupla, né? Acaba sendo uma via de mão única. É por isso que é utilizado também, ao que pese a Bíblia usar a expressão aliança, é utilizado também o termo testamento. Porque quando Jesus morreu pelos nossos pecados, a única coparticipação nossa é de crer que através de Cristo nós temos os nossos pecados perdoados. Então nós vimos que a aliança que Deus faz com Abraão e com Noé não requer, na prática, algum sacrifício, alguma coparticipação da outra parte. O Senhor só vê a fé de Abraão e fala: porque você creu, então eu vou fazer contigo uma aliança. Vimos também que a aliança é o símbolo, né, da fidelidade de Deus para com o homem, porque quando o homem peca e Deus decide exterminar pelo pecado a sua criação, o seu povo, Deus se lembrava da sua aliança e, por ser fiel, ele preserva o seu povo. Então nós já vimos bastante coisa. Vimos que para amar ao próximo nós precisamos amar a Deus, né? Quando Caim mata Abel,
Na verdade, ele demonstra que o coração dele, no momento da oferta, estava distante de Deus. Porque é impossível que alguém que esteja, num instante, decidido a adorar a Deus com verdade, no instante seguinte, esteja disposto a tirar a vida do seu próprio irmão. Vimos que, através de Sete, é construída uma linhagem piedosa. Então, falamos um pouco de Enos, falamos um pouco de Enoque, e falamos da renovação, quando essas linhagens ímpia e piedosa se misturam, né? Isso desagrada a Deus, e Deus, através de Noé, ele decide pôr cabo na sua criação, preservando Noé e sua família. Vimos que dentro do plano de salvação de Deus, da família de Noé, através de Sem, Deus institui uma nova linhagem. E assim nós vencemos a lição 5, fomos para a lição 6, que aí vai entrar mais especificamente no chamado de Abraão. Vimos que Abraão foi tirado da idolatria, de Ur dos Caldeus. Falamos um pouco do mapa, eu mostrei o mapa aqui no vídeo, né, da Mesopotâmia. Falamos ali do rio Eufrates, do rio Tigre. Falamos da crescente fértil, que é formado por essa região formada pelo o rio Tigre e Eufrates, e o rio Jordão faz uma figura geométrica que dá uma ideia de uma crescente, né? Uma parábola, um gráfico crescente, que ali é chamado de crescente fértil, porque as primeiras civilizações passaram a se concentrar naquela região. Falamos um pouco lá de Josué 24, versículo 2, que Abraão foi tirado da idolatria. Falamos do Deus da lua, né? Que era um Deus adorado naquela região. Falamos que é o que pese Abraão decidir seguir o Senhor quando ele estava em Harã. Na verdade, o chamado foi feito a ele ainda em Ur dos Caldeus, porque Deus manda que ele saísse da casa do seu pai, da sua parentela, e ele só sai depois que o seu pai está morto. Né? Vimos que ele foi escolhido para ser abençoado. Vimos que Abraão apenas crê no Senhor, que esse modelo de fé é o modelo de fé que nós temos que ter em Jesus Cristo. Vimos que quando Abraão crê, a fé dele é imputada por justiça. Vimos que essa terminologia, imputado, é como que Deus estivesse depositando justiça na conta de Abraão. Ele não merecia, mas Deus imputou, colocou, né, a justiça sobre ele. E assim também ocorre conosco. Através de Cristo nós somos justificados. Então Deus deposita a justiça sobre nós. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Vimos que através de Cristo a promessa feita a Abraão se concretizaria em todas as famílias da terra. Vimos que já falamos aqui, a justificação de Abraão é o que nos justifica hoje, é pela fé, né? Vimos que a salvação no Antigo Testamento não difere da salvação do Novo Testamento. Às vezes a gente tem uma ideia errônea de que no Antigo Testamento as pessoas se salvavam pelo cumprimento da lei. Não, nenhum homem, exceto Jesus Cristo, cumpriu todas as Santas Escrituras. Da mesma maneira que no Novo Testamento nós carecemos da graça de Deus para sermos salvos, no Antigo Testamento eles também careciam da graça de Deus para serem salvos. Aqueles que foram salvos no Antigo Testamento não foi por uma vida perfeita na lei de Moisés, foi por crerem no Deus da promessa de Abraão, né? Aí na aula 7, na lição 7, nós vimos que a fé de Abraão é provada, né? Então, vimos que Abraão ele espera 25 anos para o cumprimento da promessa. Falamos um pouco da dificuldade. Quando Abraão sai de Harã com Sarai, né? Abrão sai com Sarai e Ló e seus pertences e alguns servos de Harã. Ele não foi uma trajetória fácil, porque aquelas terras eram ocupadas por outras civilizações, o terreno era árido,
né? E era difícil você andar debaixo do sol escaldante, sem saber para onde estava indo, e o tempo ia passando e as promessas não se cumpriam. Falamos um pouco dos episódios que, quando Abraão passa por aquelas situações de fome, que ele vai ao Egito, que ele desce a Gerar, né? Aquilo tudo, a fé dele também estava sendo provada. E Deus aparecia de tempo em tempo a Abraão para fortalecimento da sua fé. Vimos que Deus, o que se conhece de Deus é o que Deus permite se revelar. Então vimos que a primeira manifestação de revelação de Deus é a própria criação, de maneira que ninguém é encontrado desculpável, porque a própria criação de Deus anuncia que existe um Deus que criou todas aquelas coisas, porque é impossível que somente através de um Deus perfeito possa ter sido criado coisas tão complexas e perfeitas. E vimos também que através dos patriarcas, Deus ele vai se revelando. Então, nós vimos que Deus ele se revela como o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso a Abraão, né? À medida que Abraão vai superando desafios, Deus vai mostrando a Abraão: você superou aquele desafio porque eu estava contigo, eu sou o teu escudo. Quando Abraão não queria mais, por estar avançado de idade, que ele ainda pudesse gerar, Deus fala: Abraão, você pode gerar, porque quem te fará gerar será eu, que sou o Deus Todo-Poderoso. Então, nós temos uma revelação de Deus hoje que Abraão não tinha no seu tempo, porque através dos patriarcas, através da sua lei, através dos tempos e do seu povo, Deus ele vai se revelando. Então, Abraão foi provado em muitas coisas, mas na lição 7, nós vimos que Deus pede a sua última prova a Abraão, que é o filho da promessa. Vimos que às vezes parece contraditório, né? Deus pedir aquilo que motivou Abraão sair do meio da idolatria e aquilo que, através do qual Deus cumpriria o seu plano de redenção e de restauração. Mas ainda assim, Abraão creu e obedeceu. Nós falamos na aula que é uma fé que não questiona, é uma fé que obedece. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vimos que quando Abraão decide no seu coração entregar Isaque, ele prova para Deus que não havia mais nada entre ele e Deus que pudesse dividir o seu amor. Então, verdadeiramente, ele amou Deus sobre todas as coisas. Falamos um pouco sobre a via da obediência, né? Devemos caminhar pela via da obediência. Nós falamos da pronta obediência, quando Abraão fala: eis-me aqui, ele se prontifica a obedecer sem saber o que vai ser exigido dele. Falamos de uma obediência cheia de esperança, quando Abraão vira para os seus 2 servos que o acompanham e fala: ficai aqui, que eu vou com o menino adorar, e tendo adorado, retornaremos para vós. Né? Então Abraão tinha a esperança, porque Deus já tinha se revelado a ele de maneira a fazer com que ele cresce, que Deus era poderoso, se necessário fosse, ressuscitar Isaque de dentre os mortos. Né? E vimos também que na carta aos Hebreus, de fato, simbolicamente, é considerado como se Isaque houvesse ressuscitado, né? Porque no coração de Abraão, ele verdadeiramente sacrificou o menino. Então, se o sacrifício aponta para a morte de Cristo, o retorno de Abraão com o menino vivo aponta para a ressurreição. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, porque Cristo apenas não morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. E ele é a primícia dos que dormem. Da mesma maneira que ele ressuscitou, nós também, aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão. E aqueles que forem encontrados vivos quando Jesus retornar, terão seus corpos transformados. Que promessa, que esperança maravilhosa. Então, a nossa obediência, ela é cheia de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E também falamos de uma obediência dolorosa, porque foi doloroso obedecer. Então, obedecer muitas vezes requer
uma obediência dolorosa. Falamos da providência, que o sacrifício do Antigo Testamento era uma providência provisória. Por quê? Porque a providência definitiva viria através de Jesus Cristo, que foi um único sacrifício para perdão dos pecados de todos. Definitivamente foi um sacrifício perfeito. E no último domingo, ontem, nós falamos sobre Isaac, falamos da transição patriarcal, falamos bastante coisas, né? Que era necessário Deus confirmar Isaac como sucessor de Abraão, que a Bíblia nos relata que da mesma maneira que Deus foi com Abraão, Deus foi também com Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Falamos sobre a eleição, né? Que na sua soberana vontade, Deus ele escolhe aqueles que ele levanta na sucessão da constituição do seu povo, na preparação para o Messias. Falamos muitas coisas, né? Falamos um pouco sobre o nascimento de Esaú e Jacó, desculpa. Falamos um pouco sobre o nascimento de Esaú e Jacó. Falamos que Rebeca viu que a sua geração, a sua gestação tinha alguma coisa em comum. Falamos bastante sobre a oração, sobre a necessidade de orarmos pelo cumprimento dos propósitos do Senhor, que assim fazendo o Senhor nos guarda e nos abençoa, porque Ele tem compromisso e fidelidade pelo cumprimento dos seus desígnios e dos seus propósitos. Então, meus irmãos, nós chegamos na lição de número 9, que vai detalhar, né, essa confusão gerada pela essa gestação de Rebeca. No devocional de hoje, nós iríamos falar vamos falar rapidinho, sobre Neemias 9:17, que diz: recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe, com o propósito de voltarem para a servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em bondade, tu não os abandonaste. Então é importante desse texto que fala da misericórdia e da bondade de Deus, trazendo para a nossa lição, especificamente para a aplicação em Esaú, é que nós iremos ter que conviver com as consequências das nossas desobediências. Então Deus é bondoso e misericordioso. Mas primeiro, tem que haver um verdadeiro arrependimento. Lá em Gênesis 27:36, Esaú vira para Isaac, seu pai, quando Isaac diz que não podia